A madrugada rendeu, o Davi chorou, tem babado, tem polêmica e eu vou te contar tintim por tintim em ordem cronológica agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação. Tudo que tá rolando dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, você me conhece, você sabe. Eu vou te contar tudo. Quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos, o resumo completaço. É só aqui no Já Contei. Então já deixa o seu like porque ele ajuda demais. Se inscreve pra não perder nenhum lance. Lembrando que hoje, meio-dia, a gente tá ao vivaço por aqui pra comentar tudo isso e muito mais. Tem prova do anjo hoje. Davi ficou no Big Fone, eles já acordaram, então eu tenho babado pra te contar, tá? Bom, durante a madrugada, a Fernanda e a Pitel ficaram bem impressionadas que todas as confusões sempre começam no Bin Laden e aumentam por causa dele. Se deram conta que ele é o quê? MC Boca de Sacola. Já o Marcos disse pra Vanessa que não faz sentido colocar a Isabelle e o Davi no mesmo pote só porque eles são amigos. Só que a Vanessa falou que jamais queria fazer isso. Ah, Vanessa, tu encurrala a garota e não era isso? Aí o Marcos falou assim, ó, ela não quer ficar se justificando e ela tá certa. A Vanessa, mas eu nem quis isso. Bom, já o Rodriguinho tava lá na academia, conversou, falou. Lembra que ele conversou com a Fernanda, eles se acertaram, aquela coisa toda? Pois então, ele falou que jogava sozinho, que não tava mais com o grupo dele. Só que daí ele fala pra Fernanda e pra Pitel que agora ele tá com ela assim, tá? Ele diz assim, ó, eu quando converso com elas eu deixo nítido claramente. Nós aqui somos um time, sabemos que vocês também são um time e nós vamos se digladiar sim. O que eu prezo dentro dessa porcaria é respeito de ambos, não só eu. Ele tava falando isso pros outros, tá? Falando do Rodriguinho, ele foi super sem noção também, tá? Porque quando o Michel pulou na piscina, ele disse assim, ó, eita, saiu toda a água da piscina agora que o Michel pulou. Tá bom, tá. Já ainda sobre o Davi, o Matheus e a Isa conversaram bastante a respeito disso, tá? E eles falaram sobre exatamente como a casa trata o Davi e como isso pode ser feito, tá? O Matheus disse assim, ó, estão dizendo que é jogo, mas estão levando pro pessoal. Gente chegou pra mim falando, aqui é uma coisa, mas lá fora vamos resolver de outra forma. Como você vai levar algo aqui de dentro pra brigar lá fora? A troco de quê? As pessoas estão ignorantes, pensam só no próprio umbigo, eu fico indignado. E a Isabelle, ele gosta muito de você. Eu fico feliz de ter outras relações. Aí o Matheus ainda disse assim, ó, querem se fazer de humildezinho lá no ao vivo ou sentar a lenha no sincerão? Um monte de gente tiveram a oportunidade de falar e não falaram nada, ficaram encolhidos. Se abaixaram por quê? Porque não tem argumento. E aí eu vou chegar e falar disso, Alegrete. Vou chegar e falar, olha, tô votando na Isabelle porque ela se dá bem com o Davi. Vão rir da minha cara. Eita. Bom, aí ele tava falando das pessoas que votariam dessa forma, né? Nessa conversa da Isa com o Matheus, eles falam muito sobre o Davi, sobre a proximidade deles e sobre as coisas que eles veem que o Davi tem de bom. O Matheus tem tentado se aproximar mais dele, a Denisiane tem algumas ressalvas. Inclusive, ela e o Davi acabam conversando bastante a respeito desses posicionamentos que a Denisiane julga errado e fala que o Davi é machista e fala isso pra ele, a gente já vai chegar lá, tá? Bom, só que assim, ó, teve um babado. Na conversa com o Lucas, por quê? O Lucas chega na Fernanda e diz ela que vai colocar ela na mira, tanto que ele coloca mesmo e tal. Daí, o Lucas, nessa conversa, a Fernanda disse que achava que ele ajudava ela alguma das vezes ali na prova, né, nas caixas e tal. E aí ela pontuou que viu ele ajudando a Lady e a fada diversas vezes. Ela falou, tá, eu tava ali, não me ajuda e tal, mas as fadas tu ajudou? Não te entendi. E ele não respondeu. Então a Fernanda mais uma vez pressionando, tá? Inclusive, a Fernanda repassou a conversa que ela teve com o Lucas pro Rodriguinho. Então a gente já vê que ela e o Rodriguinho já estão se reaproximando e tá tudo já certo. E aí o Rodriguinho falou assim, ó. Agora, como a informação de que você não conhece o jogo dele chegou nele? Aí a Fernanda, quem será que você acha? Bin, né? Lógico que foi o Bin. Só que o Rodriguinho acredita que a Fernanda não vai ser votada pela casa a ponto de ir de fato pro paredão. E aí, a Fernanda vai conversar com o Lucas sobre essa fofoca que o Bin fez. E aí a Fernanda disse assim, ó, Lucas, o Bin veio com um papo tortão pra mim. Perguntou se você tinha falado comigo e eu falei que sabia que você ia me dar pulseira e tal. E ele, mas e aí? Você prefere ir por ele ou pela casa? Eu prefiro não ir, né? Só que no cenário atual eu só iria por você, caso tivesse algum problema comigo e eu não tô sabendo. Aí o Lucas, ó, foi o que eu te falei, vai ser o Davi, se não for é a Cunhã ou a Anne. E ela, então, como é que ele me pergunta isso? Parece que vocês estavam conversando sobre isso e ele te entregou.
E aí, Lucas, a gente falou sobre isso também, que querendo ou não, indicando você, dá a chance de tirar o voto das meninas, que aí dispersa o voto delas, mas isso seria conversado com você. E ela, bah, mas daí tu me ferrou, né? Que daí eu não tenho bate-volta. Porque se você me coloca, você faz o que o Rodriguinho fez com a Alane, seria o mesmo movimento. Eu fiquei, caramba, tá me cogitando real e ainda tá perguntando o que eu prefiro? Aí o Lucas, mas é isso, foi o que eu te falei no quarto. Se mudar alguma coisa, eu vou te falar. E a Fernanda, então, tá, ó, o lance é o seguinte, sinceramente, eu gostaria de te ter uma chance de participar e fazer o bate-volta, então. Daí o Lucas fala que não, que ela pode ficar tranquila, que ele vai mandar o Davi e que se mudar de opinião vai falar com ela, mas que é muito difícil, tá? Bom, daí a Fernanda vai pra academia e conta pro Rodriguinho que não comprou essa conversa com o Lucas. E contou pro Rodriguinho tudo que eles conversaram. Ela disse assim, ó, olha, eu falei, eles querem fazer a mesma estratégia que você fez, não tá querendo se indispor com a galera. E o Rodriguinho, e você é o bote expiatório? E aí a Fernanda deu pra entender o jogo dele e é só ver se ele vai conversar com o Bin no canto. E o Rodriguinho, depois vem o Bin com as histórias dele, vai ser muito feio pra ele se colocar. E a Fernanda, ele já falou, né? Já tá gravado. E aí o Rodriguinho, não, mas fica de boa, fica na paz, que eu acho que tu não sai. E ela, mas depende de quem vai ir comigo, né? E o Rodriguinho não esquece que a sua nota de liderança é do público. Ele tomou duvidoso, mas você tomou um ninja. Ou seja, votaram nisso é porque estão gostando. Bom, daí a Pitel chega ali na academia, que tá o Rodriguinho e a Fernanda conversando sobre tudo isso. E aí a Fernanda contou pra ela sobre a conversa que ela teve ali do Binho e do Lucas. E a Pitel, fofoqueiro, não tem como, que loucura. Você prefere ir com quem? E a Fernanda negociando meu paredão, sabe? Muito estranho esse movimento. Daí a Pitel pergunta se o Rodriguinho e a Fernanda se entenderam. E ela falou assim, e aí, tamo bem? Eu preciso saber. E o Rodriguinho, tamo aqui conversando de jogo e não tamo bem? E a Pitel, eu sei, mas eu quero confirmação. Eu gosto das palavras. E o Rodriguinho, tá confirmado. O que eu quero entender é o que o Bin tá negociando na liderança do Buda. Babado, né? Bom, aí depois, quem tava pistolada mesmo era a Isa, tá? A Isa tava muito incomodada com todas as pessoas, né, ficarem pressionando ela, e aí ela ficou muito estressada e começou a xingá-la no quarto magia sobre ser constantemente questionada do Davi. E ela, tô estressada, poxa, tem que ficar me justificando, baralho, tem que ficar me justificando, insistir em relacionamento que não querem ter comigo, sou pouca merda não, tenho Deus comigo e ponto. Aí a Raquel, não. A Raquel falou, se maquia devagar, isso daí, e ela fica insistindo em ficar essa porcaria todinha, tô estressada já. A Isa ainda disse que tem gente que sai da rodinha quando ela entra pra conversar, tá? Bom, daí a Denisiane, então, conversa com o Davi, né? Primeiro ela fala bastante a respeito do Davi com o Alegrete, eles têm uma longa conversa, mas falando basicamente as mesmas coisas de sempre, tá? E aí a Denisiane diz que o Davi é machista por opinar sobre o decote da namorada dele. E ela falou assim, olha, isso não é uma brincadeira. E aí ela fala isso pro próprio Davi, né? E aí o Davi se justifica, ele diz assim, ó, não, no olhar de outra pessoa pode ser machista, mas entre eu e ela a gente não tem isso. Ela enxerga isso de outra maneira porque ela me conhece. E a Denisiane, mas ela não consegue enxergar porque às vezes ela foi criada de uma maneira que isso é legal. É isso que eu tô falando. E aí o Matheus, que é o Alegrete, também conversa com o Davi, e fala mais sobre, né, como ele deve tratar as escolhas de uma mulher, sobre as roupas e tal. E aí o Matheus fala assim, ó, na realidade são dois corpos separados de pessoas que se amam e cada uma faz o que bem entende. O Davi concordou. Só que daí o Matheus comentou que só não vale mostrar os peitos mesmo, porque aí é falta de respeito com as pessoas na rua. E aí a Denisiane disse que a mulher pode mostrar o que quiser. Tá? Mas aí eles vão nessa conversa, falam com o Davi se justifica. Foi uma conversa bem amistosa, mas falando sobre essas pautas, tá? E o Davi a todo momento dizendo que ele é novo, que esse é o primeiro relacionamento dele, que ele tá tentando entender as coisas, que se ele erra não é de propósito, que ele tá aprendendo e tudo mais, e ele ali se justificando, tá? Bom, daí a Raquel e o Michel foram conversar na despensa. E a Raquel falou o seguinte, Giovana falou que as pessoas estão se aproximando de mim, que eu sou um perfil bom pra ganhar isso aqui. Não ri. Para. Por que a gente é assim? A Giovana. Você não sabe nem qual é a cara da Giovana. Deixa eu te mostrar quem é a Giovana pra você lembrar quem é. Essa é a Giovana. Essa é a Giovana que disse que a Raquel, eu não tenho nem foto da Raquel, que a Giovana falou que as pessoas estão se aproximando dela, a Raquel, porque ela é um perfil bom pra ganhar. Tá bom.
Aí o Michel pode ser, eu acho que tem um interessante, não é natural. E ela mais interessante talvez puxar para um grupo. E o Michel, mas por quê? Porque acha que a gente pode ser forte, se não achasse já não puxava. Aliás, foi a própria Giovana que desabafou, tá? Ela disse que tá se sentindo na sombra por não conseguir participar das provas e das situações da casa. Ela disse assim, eu tô sempre assim na sombra, até da Raquel e do Michel. Ai, agora eu sou o plus. Bom, mas como fofoca pouca é bobagem, a fofoca continuou. E o Lucas disse que o Bin expôs os motivos pelo qual ele quer colocar a Fernanda como alvo, né? E que falou isso pra ela. E aí ele contou isso pro Marcos. E aí ele falou assim, ó, ele deu uma vacilada feia. E o Marcos contigo, e o Lucas, ele expôs pra Fernanda uma parada que eu tinha falado pra ele. E a Lady falou o quê? Do alvo ele falou? Eita. Bom, aí, mas não é só a Raquel que tá passando vergonha com a Giovana lá, não, né? A Vanessa falou assim, ó. Eu assisti muito bem. Foram os BBBs que eu mais assisti. E mais uma vez, o que não pode é todo mundo se juntar pra falar. Esse é o problema. Isso, óbvio, que ela tá falando do Davi, né? E o Marcos, obviamente, a atitude dele ontem não foi legal. É a estratégia dele, às vezes, pro público é bom. Aí a Vanessa depende do que o público quer. Se quer alguém mais jogador, mais. Mas só que se for egoísta, ele ganha. Se quer alguém mais coração bom, que tenha mais comunidade, não é ele, então depende. Aí o Marcos, é o que eu vejo também, não vejo que ele não tem um coração bom. Bom, aí o Lucas foi distribuir o VIP da semana, consagrado líder, e colocou o Lucas, o Bin, Lady, Marcos, Yasmin, Vanessa e Pitel, tá? Aí ele também deu o Namira, e o Namira ele deu pra Isabelle. E aí a Isabelle, ele disse pra Isabelle, não, tu tá super fora de ameaça. E aí, olha, depende, se o Davi for pro paredão, ele pode me puxar. Aí a Isabelle, depois conversando com o Bin, será? Bom, a Isa, inclusive, pretendia fazer um parabéns surpresa pro Lucas e pediu pro Bin segurar ele no quarto, tá? Por quê? Porque hoje é aniversário dele. E aí eles queriam fazer uma surpresa e tal, mas não deu. Depois ele foi lá pro quarto do líder, comemorou, aquela coisa toda. Mas a verdade é que a gente não se importa muito, tá? Bom, daí o Rodriguinho aconselhou a Fernanda, a Giovana e a Raquel a fazer boca de siri pro Lucas não ouvir nada do que eles estão falando pelo painel lá do líder. E a Fernanda, a gente não pode falar mais nada do Bin nesses dias todos, porque qualquer coisa o Lucas vai ouvir e vai falar pra ele. E aí o Buda, inclusive, estava lá no quarto do líder e viu que o Michel votou nele. Falou, Michel votou em mim? Eu não imaginava. Mas aí depois eles conversaram, daí o Michel disse que nem lembrava do voto, e aí ficou tudo bem, tá? Bom, já a Giovana falou também que acha que o quarto fada só mantém a Beatriz por perto por achar que ela é forte aqui fora, tá? E a Bia disse assim, ó, a Giovana falou, a Bia, por exemplo, eu acho que ela é um pulso no grupo, sempre enxerguei ela como algo a mais, que tá ali, sabe? E o Rodriguinho tipo, ela é forte, ela é melhor manter aqui com a gente se ela é forte. Aí a Giovana, exatamente, eu sinto isso, ela chama atenção, faz VT, lá fora ela tá chamando atenção, vamos manter ela por perto. E aí a Fernanda falou como se ela não gostasse, como se nem gostassem 100% dela, é isso? E a Fernanda a Giovana eu já vi dando umas alfinetadinhas dela, não que não gostem dela, não é isso, acredito que gostem, mas não genuinamente pra jogar, talvez pra ser vista. Bom, lá pelas tantas, eles estavam lá no Gnomo, a Pitel apareceu por lá, e aí, pra repassar que o Lucas sabe agora que o Michel votou nele e que eles precisam ter cuidado, porque ele tá lá no quarto do líder, né? E ela, olha, eu vou me embora pra ele não suspeitar. Mas o Michel disse que não lembrava se tinha votado no Lucas. Lembra que eu te falei que eles conversaram? E que não tava na dúvida até hoje, mas que teve a confirmação lá no painel, tá? A Vanessa disse, inclusive, que se for colocada no monstro, ela vai ficar pistola. Por favor, alguém faça isso. Eu vou ficar muito pistola, eu vou falar sacanagem, vai tomar no uke. É a cara do Davi fazer isso. Se o Davi fazer isso... E aí, Yasmin, exatamente, é isso que eu tô falando. Esse é o meu medo, tá entendendo? Vai ficar imune e ferrar nós duas juntas. Bom, nisso o Buda, que é o Lucas, disse assim, ó, Fernanda veio falar que você conversou com ela, contando pro Bin. E o Bin, eu não entreguei seu jogo pra ela, mano. Ela perguntou pra mim ontem. E ele, olha, ela falou pra mim que você conversou com ela na cozinha. Você tá pensando em me mandar pro paredão, já que eu vou ser mandada pela casa? Eu falei que não. Bom, aí no Gnomo, depois do Bin falar que a Fernanda tem chances de ir pra casa e não pelo líder, o Rodriguinho disse que ela só tem o voto do quarto fada. E se o Davi for direto, a Alane que vai. E aí o Bin disse assim, ó, você não acha que eu fui falar com o Buda pra bolar, pra te colocar no paredão? Não, né? Ele falando pra Fernanda. E a Fernanda bolar, não, quem bola é ele. Ele me perguntou o que eu queria. E eu falei, prefiro ir pela casa pra ter direito ao bate-volta. E o Bin se organizar direitinho, não vai. Só que depois, na varanda, o Rodriguinho fala sobre isso. E diz assim, ó, olha, aquela hora que o Bin entrou ali falando, eu achei meio sabonetinho. E a Fernanda super, muito mandado.
E o Rodriguinho totalmente contrário do que ele tinha falado pra ela. E a Fernanda, essa história tá muito mal contada, do Lucas com as pulseiras e tal. Ou seja, eles não engoliram, tá? Bom, já o Anessa comentou que tá com medo do momento em que o jogo pode se virar contra ela, tá? Ela comentou que em breve as pessoas vão querer testar ela no paredão e ela disse que vai ficar muito irritada com isso. Durante a madrugada, eles conversaram muito mais do mesmo, sabe? Falaram as mesmas coisas. A Raquel e o Marcos jogaram, fizeram projeções de jogo, mas a gente se importa com a Raquel e com o Marcos? Com o jogo deles? Acho que não, né? Você não vai querer saber. Foi uma conversa que demorou umas 2 horas. E que chegou a algum lugar? Nenhum, porque é a Raquel e o Marcos, né? Aí, deixa pra lá. Bom, mas o Davi ficou plantado no Big Fone, tá? E ele chorou. Chorou e começou a cantar, inclusive, um louvor pra se acalmar. Agora há pouco ele foi dormir, mas logo na sequência o despertador já tocou. Hoje tem prova do anjo e aí sim que o jogo vai ser babado. Quem será que vai pegar o monstro? Quem você quer que pegue o anjo? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Daqui a pouquinho eu tô de volta, ao vivo, meio-dia. Até mais, tchau, tchau.